Como nós vimos nos nossos últimos dois vídeos, nós estamos tratando desses interesses, os chamados difusos e os interesses coletivos, não é? A partir daquele conceito que aparece na lei da indivisibilidade e da utilização desse processo civil diferente que nós estamos tratando nesses nossos encontros aqui, nesse nosso programa do Tutela Coletiva. Muito bem, nós vimos que existem dois interesses que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, disciplina lá no seu artigo 81, parágrafo único, inciso 1º e inciso 2º, tá certo? Então ali aparece essa disciplina. Pois bem, mas o legislador, em 1990, vamos lembrar que a disciplina de direitos difusos aparece desde a Lei da Ação Popular, mas vamos pensar o seguinte, em 1990 o legislador deu um passo, né? O legislador avançou, ele foi bem adiante. E o que ele fez? Ele, mais ou menos, copiando um modelo, copiando uma possibilidade que existe no sistema da Common Law, no sistema do direito americano principalmente, não é? No sistema praticado lá nos Estados Unidos, ele passou a possibilitar a defesa coletiva de interesses que são declaradamente divisíveis, de interesses que são declaradamente individuais. Opa, até agora a gente estava vendo o seguinte, a defesa coletiva de interesses indivisíveis, aqueles interesses que só podem ser fruídos coletivamente. Agora, o que acontece? O legislador, em 1990, lá no Código de Defesa do Consumidor, também no artigo 81, também no parágrafo único, só que agora no inciso 3º, o que ele faz? Ele passa a fazer a defesa, viabilizar a defesa, a possibilidade de defesa coletiva pelo sistema de processo coletivo, mas de interesses que na essência são divisíveis, interesses que são individuais. Opa, um problema, hein? Isso quer dizer que se eles são divisíveis, se eles são individuais, eu também posso fazer a defesa individual desses interesses, pelo sistema do Código de Processo Civil tradicional, pela legitimação ordinária e pelos limites da coisa julgada, apenas as pessoas que participaram, 472 do CPC. Bom, então eu tenho duas possibilidades agora, é verdade, você tem duas possibilidades agora, como acontecia nos interesses coletivos em sentido estrito, como nós vimos aqui, mas agora de uma forma absolutamente declarada. O que disse o Código de Defesa do Consumidor? Olha, a partir de hoje, nós vamos possibilitar a defesa de interesses na modalidade coletiva, e diz o Código, desde que eles tenham origem comum. E isso ficou ali na lei, não é? E não foi muito bem esclarecido. Logo em seguida, através dos estudos dos processualistas, nós pudemos passar a entender o que são mesmo esses interesses individuais homogêneos. Lá no meu site, no www.marcelovillar.com.br, você vai encontrar inclusive um livro que eu escrevi só sobre interesses individuais homogêneos, porque é um tema extremamente importante e que cria muitos aspectos polêmicos. Vamos dar uma olhada nesses interesses, vamos pegar um exemplo e vamos começar a tratar um pouquinho desses aspectos polêmicos para que você possa aproveitar bem essa ideia. Pensar o seguinte, o que fez o legislador? Vamos imaginar o seguinte, que casualmente exista aí um grupo de pessoas que compre um certo número de automóveis, ou de televisão, ou de rádio, ou de ventilador, de ar-condicionado, qualquer bem que você pensar, tá claro? Essas pessoas compram um produto, entre elas não existe nenhuma ligação, elas são pessoas que não se unem por nada, exceto pela falta de sorte, vamos dizer assim, de comprar aquela linha de produtos com defeito. Então, eu comprei um automóvel que tem um problema no freio, mas eu não comprei sozinho esse automóvel, né? Na verdade, esse automóvel é meu, eu comprei, eu adquiri, mas várias pessoas compraram automóveis daquela mesma série de automóveis e todos vieram com um problema no freio. Perfeito? Isso é um exemplo muito comum. Você conhece isso através de um mecanismo que o próprio Código de Defesa do Consumidor disciplina, que é o chamado recall. Você vê lá na televisão, de vez em quando aparece uma tela azul e aí sobe uma chamada da empresa convidando as pessoas a participarem do recall. O que eles estão chamando? Estão chamando as pessoas de volta, eles estão convidando as pessoas
para que venham trocar ou consertar o produto fabricado com defeito. Note como é curioso isso. Geralmente, eles chamam as pessoas dos automóveis com defeito, isso aparece na internet, isso aparece em vários lugares, eles mandam carta para os consumidores e dizem: se você comprou o automóvel modelo X da marca Y e o seu chassi é entre o número 10 e o número 100, volta aqui porque está com defeito o carro. Tá certo? Então eles fazem isso. E é gozado que eles fazem de uma forma muito sacana. Por quê? Dá a impressão que eles são bonzinhos. Eles te venderam uma porcaria e aí eles faturam em cima disso ainda. Te chama de volta como se fosse... Eles estão te dando isso numa boa. Não estão dando nada, eles são obrigados a fazer isso, tá claro? Mas eles faturam. Olha, estamos chamando você para trocar de graça. Claro que é de graça. Você comprou um carro que não tem freio? Ou que o freio vai quebrar? Tá certo? Então isso é um absurdo, isso acontece muito, não é? Recentemente nós vimos de várias marcas, eu não vou nem falar de carro, sabe por quê? Porque toda empresa acaba fazendo a sua burrada e vendendo dessa forma. Bom, o fato é que existe esse problema. Então vamos imaginar o seguinte, a empresa não fez o recall, ela não quer consertar o carro de ninguém. Como é que funciona? Se eu tiver 100 lesados, vamos pensar 100 pessoas, eles fabricaram 5.000 carros naquele dia, mas apenas 100 pessoas deram o azar mesmo de pegar um carro que o freio está com defeito. Tá claro? Muito bem. É claro que cada uma daquelas pessoas, se a fábrica se recusar a consertar o defeito de fabricação, é claro que cada uma pode, com base no Código de Defesa do Consumidor, com previsões existentes até mesmo na lei civil, enfim, eu vou ao judiciário e peço o quê? O ressarcimento, ou peço uma obrigação de fazer no sentido de reparar aquele dano que consta que veio no meu carro. Ninguém compra o carro com item de série defeito no freio, então tem que consertar, claro? Muito bem, posso fazer isso? Posso. Quantos processos nós teríamos? No meu exemplo, no universo de 1.000 carros fabricados num dia, nós temos 100 carros com defeito. Eu teria 100 processos ajuizados para discutir exatamente a mesma coisa. Exatamente o mesmo direito. Por quê? Porque se tem um direito que disciplina o direito do consumidor, de duas uma, ou está com defeito 100 ou não tem defeito. Ou tem dever de reparar ou não tem dever de reparar. Principalmente, presta atenção para o meu exemplo poder valer, principalmente se nós tivermos aqueles 100 automóveis reconhecidamente fabricados com defeito. Não é que a fábrica é sacana, não é isso. É que por acaso foi colocado lá, veio da outra fábrica de autopeças, um componente do freio com defeito. O cara não fez aquilo de malandragem, não fez para lesar ninguém. Ocorre que no momento em que foi para o carro, acabou lesando. Muito bem, nós temos 100 processos, não temos? Temos 100 processos possíveis. Quais são os danos de cada um desses consumidores? Os danos são bastante variáveis. Cada pessoa teve um problema. Vamos imaginar, tem gente que bateu o carro, tem gente que não bateu o carro, mas ficou lá sem poder sair porque estava sem freio. O motorista de táxi tem um prejuízo porque ele tem que parar o carro para consertar. O vendedor tem um outro prejuízo. O meu avô que só anda com o carro do fim de semana tem um prejuízo pequeno, mas todo mundo tem prejuízo. Então nós vamos ver no nosso próximo vídeo como é que nós vamos solucionar e como que a lei solucionou isso, tá bom? A gente já volta já.